Olá pessoal, bem-vindo a mais uma live. Vamos continuar no tema Indústria 4.0 e hoje nós temos a participação aqui do professor Dr. Aníbal Tavares de Azevedo, né? Professor doutor da Unicamp, que foi meu orientador durante o meu mestrado, né? No tema Indústria 4.0, que a gente vai estar discutindo um pouquinho aqui hoje, tá? Bom, eu sou consultor de empresas, eu trabalho aí tenho mais de 30 anos de experiência na área industrial, faço parte tenho parceria com o Sindpeças, que inclusive faz parte desse trabalho, desse projeto, e estou aí participando também como pesquisador do SB Lab da Unicamp, que é o Laboratório de Negócios Sustentáveis, justamente no tema Indústria 4.0, tá? Então, muito bem-vindo, professor Aníbal. Gostaria da sua inicialização. Sim, obrigado aí, Wilson, pelo convite. Agradeço a possibilidade de participar dessa live. Acredito que o tema Indústria 4.0 seja bastante relevante, principalmente o contexto que a gente está tendo agora, né? E em que a adoção de novas tecnologias, principalmente referentes à Indústria 4.0, podem auxiliar as organizações, de modo geral, de muitas formas. Então, acredito que essa live vai ser bastante interessante e importante para muitas pessoas. É um prazer poder então auxiliar essas pessoas. E se você puder, então, comentar um pouquinho sobre os desenvolvimentos da sua dissertação, o seu trabalho do mestrado, acho que as pessoas vão ter muito a ganhar. Legal. Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação que a gente preparou, né? Que foi a base utilizada aí na defesa da minha dissertação. Todo mundo vendo aí? Faz um sinalzinho aí, se está vendo. Opa, ainda não entrou. Por favor, se puder compartilhar conosco. Já compartilhei, deveria estar entrando aí. Demora às vezes um pouquinho para entrar a imagem. E... Mas, enfim, eu acho que essa apresentação é bastante interessante e ela vai poder ter um número significativo de elementos para ajudar as pessoas. Ainda não entrou. Interessante que o compartilhamento não foi ativado aqui, viu, Wilson? Vamos ver de novo aqui o que está acontecendo. Vamos lá. Vamos compartilhar, tela e som. Acho que foi agora. Agora foi. Está funcionando. Coisas da tecnologia. Isso, agora foi. Legal. E como a gente está falando de indústria 4.0, tecnologia, né? Bom, o tema indústria 4.0 aí, na verdade, é a análise do grau de maturidade, né? Que é um tópico aí bastante ainda novo, né? Se o tema indústria 4.0 é novo, o tema grau de maturidade mais novo ainda, né? Muito indeterminado, muitas incertezas, né? E, bom, mas a ideia aqui que é, então, nós fizemos um trabalho, né? Eu fiz com a orientação do Dr. Aníbal, né? Desenvolvendo aí toda essa temática do Indústria 4.0 e como que isso está se aplicando, como a gente poderia determinar um grau de maturidade para as indústrias, né? E nesse caso eu consegui fazer um case aí, uma aplicação no segmento de autopeças brasileiro, que é o segmento da onde eu trabalhei os últimos 20, 25 anos da minha vida, né? E onde hoje faço assim uma atuação muito forte aí como na área de consultoria e treinamento, né? Bom, a base, né, da indústria 4.0 é a gente enxergar, né, que o mundo vem sofrendo aí mudanças, né, bastante mudanças nas dimensões ambientais, sociais e econômicas, né, o famoso TBL, o Triple Bottom Line, né, a gente vai explorar um pouquinho mais para frente, né, e isso tem sido mudado, né, nossa qualidade de vida vem mudando, as características da nossa vida está sendo influenciada cada vez mais por tecnologias, né, e nesse período que a gente está agora, né, de quarentena aí pela pandemia do Covid-19, se tornou mais assim evidente, né, o quanto a tecnologia está dentro das nossas vidas, né? E com certeza trazendo qualidade de vida, né? É óbvio que como toda ferramenta, né, depende do bom uso, né? Você pode fazer mau uso também, mas vamos olhar para o lado positivo das coisas, né? O fato é que o mundo vem mudando, né? E essas tecnologias estão cada vez mais entrando nas nossas vidas, né? E existem desafios, né? Nós temos um crescimento populacional que é exponencial, e isso traz muitas dificuldades, né, para o planeta, questões de sustentabilidade, né? E dentro desse panorama todo, então, surge aí a quarta revolução industrial, né, o Indústria 4.0. A gente vai explorar um pouquinho mais também mais para frente, né?
E dentro desse projeto, a ideia, então, é ver como que essa quarta revolução está impactando, né, nas indústrias, tá? E se a gente consegue, né, determinar um grau de maturidade, como que está esse processo de implementação dentro das indústrias, tá? Como justificativa, né, uma das características, né, expectativas, vamos colocar assim, da indústria 4.0, é que haverá um aumento de competitividade da indústria dos países desenvolvidos. Tá? A gente vai explorar um pouquinho também isso aí mais para frente. Né? E porque o case no mercado de autopeças brasileiro? Né? Primeiro, já falei, né, eu venho dessa área, então tenho familiaridade. Né? E segundo, né, porque da importância do setor automotivo brasileiro. Né? A gente vê no slide aí que a participação do setor automotivo brasileiro no PIB brasileiro, em 2010 era de 6,3%, em 2017 baixou para quase metade, 3,3%. Né? E o setor autopeças, né, que faz parte, né, é um segmento do setor automotivo, né, teve um déficit comercial aí que a gente vê em 2007 foi de 150 milhões de dólares, em 2017 foi para 5,34 bilhões de dólares, ou seja, a gente importou muito mais do que exportou. Né? Então, isso mostra que a competitividade, né, do setor, principalmente autopeças, vem diminuindo aí, nas últimas décadas. Né? Então, a importância da indústria 4.0, de analisar, né, de se entender essa implementação. Tá? Então, o método do grau de maturidade da indústria 4.0, a gente fez o case aí na indústria de autopeças, para quê? Para tentar, né, trazer uma contribuição para a indústria, né? Ou seja, que a gente possa sensibilizar, né, a sociedade, para que a sociedade industrial, governamental, enfim, todo mundo, né, para que a gente consiga se adequar, ter uma reação, para que a gente possa dar sustentabilidade aí para a indústria brasileira. Tá? Essa seria a importância. Então, como eu falei, o objetivo é avaliar uma identificação, né, de um grau de maturidade, tá? Através de duas formas. Primeiro, um indicador, né, usando o método lógico monocriterial, o APM3, a gente vai discutir um pouquinho mais, que vai definir um índice, né, que se associa aí aos famosos KPIs que se usam hoje nas indústrias, né, os indicadores de performance. Então, tentar identificar um indicador, né, e um diagnóstico, né, pelo método multicritério do Prometi, né? Um software, né, que pode estar dando direções de ações para que a gente possa usar esse indicador que a gente definiu, né, do APM3, tá? Eu tenho um indicador, e o que eu faço com ele? Né? Para onde eu vou? Eu estou bom ou estou ruim? E que caminho eu tenho que seguir? Então, esse era o objetivo. Né? Agora, desculpa só, Wilson, uma pergunta. Quando você fala do indicador, o indicador é como se fosse um termômetro, né? A pessoa vai saber se ela está bem, se ela está mal. Então, é uma medida simples e direta para você ter uma primeira noção de onde você está. Fala assim, ó, você está bem, você está mal, vai morrer, é melhor você começar a tomar remédio agora, enfim. Eu acho que isso aqui é uma coisa fácil, simples leitura, né? Essa é a ideia do indicador. Isso, exatamente. E como eu comentei no início, né, é algo muito novo, então não existe uma referência. Então a ideia, por isso que eu fiz com várias empresas, inclusive para mapear, né, para você fazer comparações, pelo menos nesse nosso segmento. Ainda a gente não consegue fazer isso, né? O ideal seria fazer alguma coisa global, né? Mas esse é o primeiro trabalho. Eu acho que ele está focando justamente para mostrar como é que algumas empresas estão se posicionadas com relação a outras empresas, né? Então, vamos dizer assim, a primeira etapa, né? Agora, desculpa, isso é uma coisa que não tinha, né? Essa coisa do indicador, no momento que você foi construir, que você foi pesquisar, não tinha, né? Não tinha nada parecido. Casualmente, né? Alguns anos depois, na verdade, em 2019, eu tive contato com o próprio Acatec, que a gente vai comentar um pouquinho, que vinha desenvolvendo um projeto similar em paralelo. Né? Eles não conheciam o meu, nem eu conhecia o deles, né? Tem abordagens um pouco diferentes, né? Se for o caso, depois a gente até explora um pouquinho mais isso, para ver as diferenças, mas até então, como esse trabalho começou em 2016, né? Os dados foram coletados em 2017, tá? Ele só foi publicado em 2018, mas em 2017 já estava formatado, porque a gente já estava coletando os dados, né? A gente só não tinha
o trabalhado ainda os dados, por isso que demorou um tempo aí para 2018 a gente fazer a publicação. Tá? Então, muito obrigado pela pergunta, que foi muito interessante fazer esse comparativo. Então, até certo ponto, né, onde eu entendo, foi de forma inédita, né? Esse trabalho é bastante inédito, pelo menos no segmento de autopeças, ele com certeza ele é inédito, né? E no Agora, Brasil, tá? isso é interessante, mas agora, além do susto, né? Que o cara vai ler aquela monocritério, aí o cara toma um susto e fala, meu Deus, eu preciso, tem aquela coisa, eu preciso me mexer, né? E você fez aquele diagnóstico com multicritério, que depois, obviamente, vai ter uma explicação mais detalhada, mas a ideia ali é uma espécie de, ok, eu vi que eu tenho uma coisa ali que está me apitando, falando assim, ó, tem um problema aqui, temos um problema, né? E o multicritério, a gente vai ver mais para frente, é uma espécie de orientação, né? Onde é que ele pode direcionar energia, força, porque também Indústria 4.0 a gente vai ver que é um tema amplo, né? Exatamente, é exatamente isso. Como é muito amplo, você pode falar, tá, tudo bem, eu estou com um índice baixo aqui, mas o que, que eu faço? Por onde eu vou primeiro, né? Que direção, que sentido eu tenho que seguir, né? Então, a ideia do Prometer foi exatamente tentar dar essa visibilidade, né? Que um índice monocriterial, ele é bem, como você falou no início, né? É um termômetro, né? Tá com 35 graus, né? Mas, peraí, 35 é bom ou é ruim, né? Qual que é a minha referência? E essa referência a gente ainda não tem, o mundo ainda não tem, né? Então, balizando-se com outras empresas, a gente começa a ter uma noção de que posição cada uma delas está, né? E em determinado momento a gente tem que saber, como também a gente citou, que a competitividade dos países desenvolvidos vai crescer, né? Então, se nós não somos um país desenvolvido, né? Então, o nosso desafio ele é maior, né? Então, acho que esse balizamento, acho que foi, vamos dizer assim, a grande sacada aí desse trabalho, inclusive foi como sugestão sua, né, professor, de ir para esse caminho aí, foi muito legal. Acho que a gente conseguiu aí resultado bastante interessante, né? E como objetivos secundários aí, como a gente estava, né, mapeando, né, então a ideia era entender se as empresas estavam preocupadas com o tema, né, se elas estavam colocando esse tema dentro do seu planejamento estratégico, né, nos 3 anos seguintes, pelo menos, né, e se as empresas conheciam, trabalhavam com alguma política de incentivo governamental, que na época era quase zero, hoje já existem alguns fomentos, né, mas em 2016, 2017 até 2018, ainda era muito escasso essa questão de políticas. Né? Existiam, mas eram muito, muito restritas, desconhecidas, enfim. Né? E se existia também, né, um terceiro objetivo secundário aí, uma percepção de que realmente, utilizando os conceitos da indústria 4.0, realmente iria trazer benefício de competitividade para as indústrias. A gente queria ter essa percepção dos profissionais do segmento, né, para trazer aí como output aí da pesquisa, já que a gente estaria fazendo uma pesquisa, né? Legal. Bom, eu não vou repassar toda Agora, desculpa, eu só um comentário. Você fez essa pesquisa, é bom dizer que teve um trabalho bastante grande de adequação para o setor, então você teve que bolar o questionário, enfim, mas ela é replicável. A metodologia que você vê, que você inclusive vai mostrar nesse slide aí, ela é replicável para qualquer outro setor. Se for fazer uma análise para vários setores, ela é perfeitamente adaptável, né? Exatamente. É lógico que cada setor tem a sua particularidade e talvez no questionário, né, tenha que fazer alguns ajustes, mas assim, de forma geral, né, as organizações seguem mais ou menos o mesmo modelo, né? Então, eu acredito que ele possa ser bastante aplicável e é o que a gente chegou como conclusão final lá na dissertação, é que realmente ele tem base matemática, né, de metodologia, de que realmente é possível, e o case segmento foi só para ilustrar, né, para exercitar essa metodologia, né, e aparentemente funcionou, né. Então a metodologia usada aí foi feita uma consulta aí de artigos, né, de material aí todo disponível nas bases CAPES, Google Scholar, Science Direct, Web Science, Scopus, enfim, né, as principais, né. Foi feita uma pesquisa tipo survey exploratória descritiva, né, e dessa pesquisa toda surgiu então um questionário autoaplicável com 36 perguntas, com múltipla escolha, né, com resposta única, para a gente então aplicar
para os profissionais. E essa aplicação foi feita de duas formas. Uma foi através do Google Forms, né, através de um contato por e-mail, tá? E uma outra forma foi em treinamentos presenciais. Como eu disse no início, eu tenho uma parceria com o Sindpeças e Instituto de Educação do Sindpeças, e a gente modelou, eu mais dois colegas, modelamos um projeto de implementação estratégica dos conceitos da indústria 4.0. Então, nós treinamos lá quase 150 profissionais e quase 100 empresas, né, do segmento de autopeças, e nesse processo eu tive a oportunidade de aplicar alguns questionários para alguns desses profissionais também como feedback aí de coleta de dados, tá? Bom, foram, na verdade, 309 artigos que foram lidos, né, mas dos 309, apenas 104 foram mencionados diretamente, né? Aí tem as palavras-chave, a gente não vou perder muito tempo nessa abordagem aqui, tá? Bom, como referencial teórico aí, o PM3, né, que na verdade é o Organizational Project Management Maturity Model, né, do PMI, né, o famoso PMI, né, é um conceito que foi desenvolvido aí para as organizações, né, para que elas compreendam a gerência do projeto organizacional, né, mas que também meçam a sua maturidade, né? Então, não foi feito para a aplicação que a gente usou o conceito, a metodologia, né, que foi elaborada aí considerando as melhores práticas organizacionais em gerenciamento de projetos, e aí saiu, né, formatamos aí esse quadro 1 que a gente vê, de nível, na primeira coluna é nível, né, inicial, em implementação, intermediária, em fase final, implementado, e as pontuações, né, das perguntas, do questionário, né, as pessoas tinham que fazer a avaliação, se a pontuação era 0, 0,25, 0,5, 0,75, 1, conforme o nível de implementação que eles julgavam em cada uma das questões, né? Foi utilizada, então, essa escala, esse quadro 1, a escala Likert, né? Nós definimos aí como uma escala de 5 pontos, partindo de aprovo fortemente, aprovo indeciso ou intermediário, né? Desaprovo fortemente, né? Que é um modelo aí, uma escala que, segundo o Vieira e o Dalmoro, né, é uma escala suficiente, 5, né? Que deveria estar entre 2 e 7 pontos, mas que 5 seria o suficiente, né? Então, a gente acabou optando aí por essa escala, tá? E o Prometi, né? O Prometi, então, para quem não sabe, é um software que faz uma avaliação multicriterial, né? Ele leva em conta, é uma matriz, né? Uma matriz matemática que leva em conta preferências, fazendo comparações par a par dos critérios, onde parte aí de prioridades, né? E você pode definir pesos, dependendo da importância relativa, né? No nosso caso aqui, existem, né, o Prometi, existem várias formatações, né, dependendo da necessidade, do uso, e no nosso caso aqui foi utilizado o formato usual, né, porque não tinha preferência. E o Prometi, na verdade, ele faz, a proposta dele é fazer um sequenciamento, né, uma priorização, né, das suas alternativas. E aqui, no nosso caso, não era bem isso que a gente queria saber quais as alternativas, a gente sabia como é que elas se encaixavam, né? Como que uma alternativa estaria relacionada com as outras, né? Então, não de decidir qual a melhor alternativa, mas sim como é que a gente enxergava o movimento delas, e enxergar, então, os pontos principais, os pontos mais fortes, mais fracos, enfim, né? Para quê? Né? Para que no final a gente pudesse, como a gente falou no início, né? Você tem um indicador, tá? Ele é bom ou ruim, né? Não sei, tá? Então, a ideia era que essa visibilidade nos desse condições para definir, né, estratégias para o desenvolvimento aí das organizações, tá? Talvez aí, Wilson, só uma coisa acho que é interessante citar, que na presença de vários critérios, né? Normalmente quando você se depara com análise de organizações, você tem várias dimensões e cada dimensão você pode ter vários critérios de avaliação, e o Prometi é conveniente, né? Porque esse é o problema. Depois, mais para frente, obviamente, a gente vai discutir isso, mas quando você fala de indústria 4.0, você pode ter ação em vários setores, e cada setor você tem uma métrica, e aí você fala, ok, e agora? O que eu faço, né? Então, Prometi ajuda a organizar essa análise quando você tem a presença de vários critérios. Então, se você tem várias organizações e quer comparar desempenho em vários critérios, o Prometer é a ferramenta que a gente vê como mais adequada aqui nesse caso, né? Legal. Também foi uma sugestão do professor aí para uso, né?
E interessante exatamente isso, como que elas se relacionam, porque quando a gente vê individualmente, você tá, tudo bem, tem uma determinada atividade, uma opção, e eu vejo se ela está bem implementada ou não, mas aí, eu tenho várias, umas está mais, outras está menos, como é que a combinação disso tudo funciona, né? Então, essa visibilidade que o multicritério dá para a gente, né? Muito interessante mesmo. E dentro dessa ferramenta existe o Gaia, né, que é o Graphical Analysis, né? Na verdade, é uma representação gráfica, né, dessa matriz, né, que é uma matriz M com N alternativas, né, que a gente vê aí na figura 8, uma matriz M com N alternativas, representadas aí com uma nuvem de pontos aí no espaço de dimensão K. Né, e a posição relativa dos pontos, né, em relação aos critérios são projetados aí em planos, né, como a gente vê na figurinha do lado, aí a figura 9, né, onde os pontos representam as alternativas e os eixos, né, vetores, representam os critérios. Né? Isso vai ficar mais claro na hora que a gente mostrar os resultados, mas aqui é a teoria para vocês saberem de onde veio, né? Como é que funciona a teoria do Prometheus. Né? E também nós fizemos uma verificação, né, da confiabilidade das respostas. Existem algumas metodologias, foi utilizado o alfa de Cronbach, né, onde a gente fez uns cálculos para saber se as respostas estavam coerentes. Né? Existe uma metodologia para fazer isso, a gente vai ver o resultado depois. Né? Bom, e revolução industrial. A gente está falando de indústria 4.0, eu falei lá no início, quarta revolução industrial, indústria 4.0, né? Muita gente ainda fica um pouco confusa, né? Mas o que acontece é o seguinte, que revolução industrial é um movimento, né, tecnológico de inovações disruptivas, quando você tem alterações econômicas e sociais, né, na sociedade, né, mas mudanças características econômicas, né, e tecnológicas na sociedade, tá? E onde tecnologia disruptiva, na verdade, o que é? É aquela que vem, né, uma tecnologia nova que vem, que aparece e acaba desbancando tecnologias já existentes, já consolidadas no mercado. Tá? Então, é importante a gente saber que Revolução Industrial é um movimento de natureza evolutiva da humanidade. Isso é o primeiro ponto muito importante, porque muita gente, né, agora já nem tanto, mas no começo, há uns 2, 3 anos atrás, quando começou a se falar aqui no Brasil de indústria 4.0, muita gente falava que era modismo, né? Isso é modismo, isso aí passa, tal. Não é modismo, gente, é um movimento de natureza evolutiva da humanidade. O mundo, a sociedade está se transformando e a gente não consegue parar esse movimento, tá? Então isso é muito importante, tá? Talvez uma observação interessante, né, Wilson? Que não é só a questão tecnológica que está envolvida aí. É uma questão também das relações sociais, como elas vão se dar a partir do momento que essas novas tecnologias estão disponíveis. Veja o seguinte: aulas online, lives, o relacionamento, a forma das pessoas se relacionarem com a presença dessa nova tecnologia é modificado, né? Exatamente. Eu até ouvi uma palestra interessante esses dias, onde foi feito um questionário, né? Qual foi o impulsionador, né, das tecnologias aí, da quarta revolução, né? Foi o CTO, o CIO, o CEO da empresa? Não, foi o coronavírus, né, o Covid-19, porque realmente as tecnologias estavam aí, mas de repente deu um impulso violento aí no uso dessas tecnologias, né? Então isso está mudando a nossa forma de viver, a nossa forma de ver, né? Então, fazendo uma rápida recapitulação das revoluções industriais, só para a gente contextualizar, né? A primeira revolução ela aconteceu por volta de 1750, quando a sociedade até então agrícola, basicamente, né? Ela começou a fase de mecanização, né? Teve o advento aí dos motores a vapor, né? Que começaram então a trazer mais a utilização de força mecânica movida pelo vapor, né? Pelos motores a vapor, principalmente nos teares, né? Revolução da Inglaterra. E também na parte de mobilidade, né? Os trens, os navios começaram a ter suas movimentações com motores a vapor. Né? Então a sociedade basicamente agrícola começou a se mecanizar, né? E aí começaram então a surgir os empreendimentos, as empresas, né? O emprego, a renda, né? Isso trouxe uma qualidade de vida assim astronômica, né? Para a sociedade, né? A segunda ocorreu mais ou menos 120 anos depois, por volta de 1870,
quando houve dois adventos principais, né? O primeiro, a utilização do petróleo, que permitiu, né, o desenvolvimento do motor a combustão, que a gente tem até hoje, né, os motores dos automóveis, e aí, né, por consequência, o desenvolvimento dos veículos, né? E a eletricidade, né, que permitiu, então, a produção em massa do automóvel, que foi um grande impulsionador da segunda revolução industrial. Tá? Aí, 100 anos depois, por volta de 1970, veio a terceira revolução, né, que é a fase da digitalização, né, da informática, do microchip. Tá? Aí começa a se falar em globalização e a produção por demanda. Né? Aquela produção em massa da segunda revolução, ela começa a ser por demanda, né? Com o desenvolvimento aí do Toyota, do TPS, né? O sistema Toyota de produção, tá? O Lean Manufacturing, enfim, né? O World Class Manufacturing. E aí vieram essas metodologias trazendo aí produção por demanda, né? E a quarta revolução, então, que a gente está conversando aqui hoje, ela surgiu aí pela primeira vez, cunhada na Feira de Hannover, na Alemanha, em 2011, né? Que, na verdade, ela vem trazer o quê? A gente fala de digitalização, né, na terceira revolução, e às vezes as pessoas confundem um pouco. Digitalização é terceira revolução, só que essa digitalização na quarta revolução, ela passa a ser conectada, né? A conectividade ela é intensa, né, e globalizada. Então, é a conectividade globalizada da digitalização. Então, é quando o mundo físico e o mundo digital começam a conversar. Tá? Essa é uma das características, bem resumidamente, né, do que é a quarta revolução. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre... Agora, só desculpa, uma pergunta, Wilson. Na verdade, veja o seguinte, indústria 4.0 também é a indústria, é a manufatura avançada, né? Eu não sei se existe, por exemplo, não sei se manufatura avançada era mais adotada antes ou se é igualmente adotada. Como é que você tem visto a adoção desses termos? Vamos ver o próximo slide, que acho que a gente vai comentar um pouquinho disso, que acho que vale a pena, interessante a pergunta, né? O que acontece? Como eu falei, foi na Alemanha, o que aconteceu? Os alemães, na verdade, no começo dos anos 2000, os alemães começaram a perder a liderança tecnológica, né? Que foi sempre da Alemanha, né? Principalmente com os chineses, né? Com os americanos. E aí o governo alemão juntou toda a sociedade, né? As empresas, as academias, né? As universidades, o próprio governo, enfim, e representado pela Acatec, né? Que é uma entidade alemã. E eles começaram então a pesquisar, foram para o Vale do Silício, fizeram um monte de pesquisa e perceberam, né, que o mundo estava se modificando. Né? Foi aí que eles perceberam que o mundo estava sofrendo uma nova revolução industrial, né? Que tudo que estava acontecendo no mundo estava mudando essas condições tecnológicas, econômicas e sociais. Então, isso se caracterizava a definição de quarta revolução industrial. E lá no idioma deles, eles chamaram de Industry, né? 4.0, né? E para a língua inglesa se transformou em Industry, né? Só que para a língua portuguesa, o industry, ele não é necessariamente indústria, né? Embora a palavra seja muito parecida. Quando fala em industry em inglês, ele se refere a qualquer tipo de negócio, não apenas a indústria, que seria o factory, né? Então, aí já começa um pouco a discussão de nomes, né? Então, os Estados Unidos adotou Advanced Manufacturing como o nome oficial desse movimento da Quarta Revolução, né? Que, inclusive, é o nome oficial do Brasil. O Brasil copiou o americano, né? Por exemplo, a China não usa, ela usa China 2025, né? Ou seja, China 2025. Ela nem cita o termo indústria 4.0. Mas Quer dizer, a importante China já aqui até colocou um nome com a meta, né? Falou, em 2025 a gente já fez a quarta revolução industrial já. esse é o objetivo, né? Eles querem ser conhecidos não mais como Made in China, mas Designed in China. Esse é o objetivo deles, né? E eles estão conseguindo, né? Hoje a gente está vivendo muito isso. Não vamos entrar no mérito aí da questão da pandemia, que mudou um pouco, está mudando um pouco a visão que as pessoas têm da China, mas enfim, né? A realidade ainda é essa. Então, essa questão de semântica, né? Existem outras até, internet industrial, né? O Internet Industrial of Things, né? Que seria o IIoT, depende, algumas empresas estão dando alguns nomes específicos, mas aqui no Brasil é um nome que se vinga. Você fala manufatura avançada, ela é um termo que já existia na terceira revolução. Então a gente pensa muito em automatização, né? Que é uma das características da terceira revolução. Então, para a quarta revolução, por tudo aquilo que a gente tem visto, que tem pesquisado, é um nome que não combina muito, né? Tanto que no Brasil
você fala manufatura avançada, não é todo mundo que vai compreender o conceito da indústria 4.0 como falando, né, indústria 4.0. Por isso eu O estou risco seguindo desse aí. nome, o risco do nome manufatura avançada, o cara pensar que é uma máquina mais bonitinha e não um É, conceito novo de negócio, um conceito de inserção, de produção, de monitoramento, de ampla. Enfim, tem uma série de outras coisas associadas à adoção de novas tecnologias. Não é só a adoção da nova tecnologia em si, né? E a manufatura avançada, infelizmente, é um termo que empurra para isso. Parece que só tem. Ó, vamos comprar uma máquina nova aí, pessoal. Vai dar tudo certo, viu? As máquinas é. se comunicam depois lá e a gente não precisa fazer nada, não precisa pensar nada, tá bom. E quando a gente fala de máquina, a gente pensa exatamente em indústria, né? E esse movimento ele não é só para a indústria, é qualquer segmento do mercado, principalmente serviços, né? E é interessante porque as outras três revoluções elas começaram com produtos e migraram para serviços. E essa não, começou em serviços e está migrando agora para produto, exatamente invertido, né? E é interessante também que é a primeira vez, né, que a sociedade percebeu isso, né? Percebeu que a gente está vivendo uma revolução industrial logo no começo. As outras três a gente percebeu, a gente já tinha sido engolido, né? Como sociedade, tá? Então, eu acho que são muito importantes essas condições. E outra coisa, a manufatura avançada também eu acho que foi um termo meio estratégico para os Estados Unidos, porque eles são muito fortes nessa área, né, de automação, né, de máquinas. Então, dando essa conotação, eles, vamos dizer assim, o indicador deles sobe, né? Manufatura avançada, eles são muito fortes. Então, se a gente fizer um paralelo, interpretar que aquilo é indústria 4.0, eles vão estar num nível talvez muito mais acima do que realmente estão quando a gente comentar aí de todos os conceitos da indústria 4.0, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Então, como conceito aí, né, existem muitas definições do 4.0 e pode se estender. Nesse trabalho, eu coloquei três que acho que elas se complementam bastante e trazem bastante a filosofia do que essa quarta revolução. Então, é uma abordagem estratégica para integração, né, de sistemas de controle avançados com tecnologia de internet, né, permitindo aí a comunicação entre pessoas, produtos e sistemas complexos. Então, pessoas, produtos e sistemas, né? Onde nós temos o mundo físico conversando com o mundo digital. Isso é muito importante. Não só o físico, mas o biológico que também é físico, né? Transformando-se aí nas smart factories, nas fábricas inteligentes, onde as expectativas dos clientes estão sendo redefinidas em experiências, que é uma das principais características da indústria 4.0, ou seja, nós não estamos mais falando só de produto, não estamos falando mais só de processos, nós estamos falando em experiência. Qual é a experiência nesse processo de compra e venda? Qual é a experiência nesse desenvolvimento? Tá? Isso é muito importante. E a gente está vendo isso hoje com as mídias, né? Com a gente piores, né? E essa comparação, né, gera o quê? A gente começa a avaliar em função das experiências que a gente está tendo. Ah, cai toda hora, não consigo conectar, é minha internet. Então, essas experiências que nós estamos cada vez mais valorizando. É isso que vai definir a nossa fidelização para uma marca, para um produto ou para um serviço. Tá? É muito interessante. Com relação a impactos, né, existem muitos impactos, né, mas com relação a, como a gente comentou no início lá, a questão da sustentabilidade do planeta, então a perspectiva é trazer um impacto positivo no Triple Bottom Line, são as dimensões sociais, ambientais e econômicas, né? E existem muitas metodologias, né, as integrações verticais, que é aquela feita dentro da própria organização, a horizontal, que é toda aquela cadeia de valor do negócio, né, a integração end-to-end engineering, né, onde a engenharia ela desde a concepção da ideia até a descontinuação do uso do produto, enfim, é uma abordagem bastante diferenciada, né? E com toda a perspectiva de otimização de recursos, de energia, de máquinas, de processos, de recursos, né? Seja humanos ou materiais. Então, a expectativa é que vai trazer uma melhor exploração da natureza, né? Então, a questão ambiental está bastante protegida. Enfim, várias possibilidades aí, né? Uma coisa só, para a gente comentar, é que então, na verdade, quando a gente fala de indústria, é um termo mais geral, até porque o impacto dele não é específico para como o termo indústria, infelizmente, leva a crer,
para a questão da manufatura, né? Eu vou comprar máquinas mais avançadas, aí o robô vai se comunicar com outro robô, e quer dizer, e parece que é um negócio que é restrito à questão da operação mesmo, de robôs e máquinas e computadores. E, na verdade, a gente está tendo, inclusive, impacto na questão ambiental, e de você ter uma transparência maior naquilo que você está fazendo, na rastreabilidade das suas ações, né? De repente, você condiciona a compra de um determinado produto de um fornecedor a saber se aquele é um produto sustentável do ponto de vista ambiental. Então, sem essa rastreabilidade, você não consegue ter acesso a certos mercados, por exemplo, né? E sem, como é que você faz a rastreabilidade, né? E aí, obviamente, você vai ter uma série de condicionantes aí da indústria 4.0 que se você não adotou, você não entra. Simples assim, né? Simples assim, exatamente. E a tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia, não só pela tecnologia em si, mas principalmente pelo custo da aplicação da tecnologia, cada vez mais acessível, está permitindo você ter, por exemplo, você citou aí, professor, de rastreabilidade, né? Então, hoje nós temos as etiquetas RFID, né, o famoso RFID, que são etiquetas que não são novas, mas têm um custo, um valor agregado, né, significativo no produto, né? Então, por exemplo, em algumas lojas já usa há algum tempo, né? Você passa, se você esquecer de tirar a etiqueta, você vai passar na porta de saída lá, dar o alarme, né? Isso é uma forma de etiqueta, né? Que está cada vez mais sendo aplicadas. E hoje a necessidade, principalmente essa que nós estamos vivendo agora aí em pandemia, né? De você rastrear remédios, por exemplo, e alimentos, né? Não só rastrear para saber onde está, de onde veio, de onde saiu, não, mas as condições de armazenamento. Será que elas é um produto que tem que estar refrigerado? Será que ela não ficou sem refrigeração por algum tempo? Essas etiquetas, elas conseguem fazer essa verificação em tempo real, né? E constantemente. Então, e pode estar se comunicando com o fabricante ou com o cliente, enfim, com quem mereça ter acesso. E você tem uma verificação online da situação de cada um desses itens. Então, pelo custo mais baixo, né, cada vez mais acessível, você está cada vez mais colocando essas tecnologias, né, dentro das organizações e dentro do nosso mundo, né, a nossa vida como um todo, né? Tá? Então, só rapidamente passar aqui, não vamos detalhar, existem alguns princípios, né, definidos aí para que os conceitos da indústria 4.0, toda essa tecnologia possa funcionar, tá? São 9 aí, na verdade, inicialmente eram 6, depois foram desenvolvidos mais 3 que se complementaram, mas enfim, é muito teoria, eu não vou perder muito tempo aqui, né? Aqui, a parte de técnicas, aqui sim começa a ficar mais interessante, porque aqui, né, você falou, professor, de estar conversando não só máquinas, né? Então, vamos dizer assim, a vedete da indústria 4.0 é o IoT, né? O Internet of Things, né? Ou Internet das Coisas, né? Que é a grande vedete, né? Mas não é a que está realmente impulsionando, é a iOS, né? Que é a Internet of Services, que está realmente dando esse impulso para a indústria 4.0 nesse momento, onde as tecnologias, principalmente das mídias sociais, que estão sendo exploradas, né? Os serviços em gerais, né? Mas o que é um IoT? Né? Na verdade, algum instrumento, algum aparelho, algum sistema conversando entre si, né? E também com o ser humano, né? Ou seja, aparelhos conversando com máquinas, conversando com pessoas, conversando enfim, com diversas possibilidades, com animais, ou com o corpo nosso, né? A medicina, enfim, vai longe, né? Então, essa integração, né? Dessas ferramentas que a gente procurou abordar aqui nesse nosso trabalho. Como é que essas máquinas, ferramentas, aparelhos, sistemas, softwares, programas, como é que elas estão conversando, como é que elas estão interagindo com as coisas, né? Então, aí são as técnicas, né? E algumas ferramentas, né, as principais aí. Então, a gente tem veículos autônomos, e não é só aquele veículo, o automóvel, mas, por exemplo, hoje as indústrias montadoras, por exemplo, todas elas têm a movimentação interna de material é tudo autônomo, não tem mais alguém pilotando, né? São carros movimentados autonomamente, né? Que não precisam os materiais para as entregas, né? E outras ferramentas como realidade aumentada, virtual, cada vez mais, né? Entrando os big data, né? O big data, o warehouse, o analytics, né? Enfim, e aí vai, né? Impressão 3D, que é a manufatura aditiva, a inteligência artificial, enfim.
muitas ferramentas. Então, o objetivo aqui do Agora, nosso agora era... desculpa, senhor Wilson. Talvez para o pessoal entender melhor, por exemplo, é, realidade virtual realidade aumentada o cara põe um óculos, né? Isso até era um desenvolvimento da Google alguns anos atrás, que ele botava um óculos e havia uma superposição do que ele via com o que passava na lente do óculos lá. Então você Exato. poderia olhar para um certo produto, aquele óculos se comunicava com aquele produto e apareceria uma mensagem sobre aquele produto. Então, se você está, por exemplo, isso já tem empresas que têm centros de distribuição, no qual o cara vai dando as coordenadas para o funcionário, olha, segue por ali, segue por aqui, o produto está para lá, o produto está para cá, enfim. Então, só para comentar de leve, qual Legal. é a aplicação que isso pode ter. Mas agora, a meu ver, esse Big Data Warehouse aí é um pouquinho mais complicado, porque Big Data já é um conceito complicado, bastante abstrato. Não sei se você poderia explicar um pouquinho mais sobre esse Big Data Warehouse, como é que seria o funcionamento disso? Legal. Que existe muita confusão também, né? Na verdade, a gente fala Big Data, não? O Big Data aí, e o pessoal, na verdade, incorpora tudo Data Science, né? É um pacote, né? Mas se a gente for explorar um pouquinho mais cientificamente, existem algumas diferenças em termos de semântica. Então, existe o Big Data. O Big Data é uma quantidade enorme de dados, né? Estou falando em exabytes de dados, né? Então, quantidade de dados. O Big Data Warehouse é onde a gente vai armazenar esses dados. Então, a gente vinha falando de locais, né, onde a gente fazia os HDs da vida, né, onde a gente guardava as informações, os dados nossos. O computador, todos eles têm um HD externo, né, um servidor nas empresas, né, então, isso é um warehouse, ou seja, um armazém, né, de dados. E hoje, né, com o advento do cloud computing, né, a famosa nuvem, né, então você tem uma rede de servidores espalhados pelo mundo, então você consegue armazenar uma grande quantidade de dados. Por que grande quantidade? Porque cada vez mais as máquinas estão cada vez mais sensorizadas. A gente acabou de falar de comunicação, né, máquina-máquina, máquina-homem. O número de sensores vem crescendo exponencialmente, né, pela necessidade, pelo desenvolvimento tecnológico, pela diminuição de custos, né? Então, imagina uma máquina totalmente sensorizada online, ela gera constantemente infinidade de dados, né? Então, você põe lá a temperatura, pressão, velocidade e assim por diante, né? Então, você tem que armazenar esses dados, então isso vai para um warehouse, né? Para uma nuvem, enfim. E aí Isso existe... daí, só um comentário interessante. Para o pessoal da área de manutenção é maravilhoso, né? Ter essas informações, porque normalmente você teria que ter uma pessoa, aí o cara ia ter que medir, aí tem que pagar essa pessoa, mas se já tem um sensor, a máquina já está mandando o dado, já está num servidor, aquilo já tem um tratamento automático. Você já pode automatizar a parte de manutenção só nisso daí, né? Exatamente, aí entra a manutenção preditiva, né, que também é outra característica, outra técnica que está ganhando bastante espaço, né, e trazendo benefícios, porque se você tem mais informação, só que o que eu ia comentar agora, você só ter uma grande quantidade de informação bom, tal, a primeira dificuldade é onde guardar, mas o que você vai fazer com essa informação? Né? E aí entra o Analytics, né, o Big Data Analytics, que são algoritmos, né, que vão pegar essas grandes quantidades de informações e encontrar padrões, né? Encontrar padrões para verificar o que você pode extrair de inteligência desses dados. Então, aí é uma das características da indústria 4.0. Na 3.0, a gente trabalha com uma grande quantidade de informações. Na 4.0, a gente vai pegar essas informações que são muito maiores, né? Hoje, um BI, né? um Business Intelligence, é um profissional que pega esses dados, né, no mercado e ele, né, com os seus conhecimentos, com a sua experiência, ele consegue visualizar e determinar estratégias, né? Porém, quando a gente fala em analista, nós estamos falando a quantidade de dados é tão grande que o ser humano não consegue processar e enxergar determinados padrões, né? Inclusive, a analítica ele trabalha com dados não estruturados, né? Porque uma coisa é você pegar uma lista lá, você separa lá o que é homem, mulher, por idade, por localidade, né? E são dados estruturados. Mas se você pega um vídeo, uma música, um áudio, né? Como é que você vai comparar a infinidade de vídeos e encontrar padrões? O analista faz exatamente isso, né? Então ele vai trazer inteligência. E aí vai, as aplicações hoje são muito grandes. Então quando você digita lá no Google, né?
Ah, quero ver o preço, quero comprar uma bicicleta. Bicicleta não agora, né, que está meio proibido, mas eu quero comprar um curso online, né? Então, você entrou no Google, pesquisou, se você entrar em qualquer outra mídia, vai aparecer lá uma mensagem, né? Curso online, porque sabe que o Wilson, né, tá buscando um curso online, então a inteligência artificial percebeu e começou a buscar e identificou um padrão que eu estou buscando e começa a me oferecer cursos online. Então, isso são a inteligência artificial, né, trabalhando com base no Analytics, tá? Então, E é entra naquele basicamente conceito que você isso. já havia mencionado da questão do serviço, né? A tecnologia, como é que você está transformando isso num serviço e a percepção da pessoa em relação a esse serviço, né? Exatamente. E nós estamos vivendo essa era, né? Estamos vivendo essa era. Por isso que eu disse no início, né? A quarta revolução, começou na área de serviços e agora as empresas estão levando isso para produto, né? Para desenvolvimento de produto, para fabricação de produtos, né? Usando toda essa tecnologia que vem, por exemplo, né? O WhatsApp, né? Que foi uma das grandes aí que surgiram. Hoje, né? Pelo menos as empresas que eu tenho contato, né? Todas elas utilizam o WhatsApp como uma ferramenta de trabalho, né? De conversa, troca de informação, algumas até fazem reuniões, mas se você for olhar lá no manual da empresa, né, no manual de qualidade, ela não faz parte, mas as pessoas estão usando, né? Por quê? Porque trouxe facilidade, trouxe agilidade, rapidez, né, confiabilidade, enfim, uma série de características, né? Então os serviços estão migrando aí e no desenvolvimento de produto da mesma forma, né? Ok? E aí outras ferramentas, né? Aqui também interessante, né? Então, no nosso trabalho, nós colocamos lá, a gente vê um MRP, né? Que é aquela... A MRP é um software, né? Um programa que faz a gestão de planejamento de materiais, né? Um MES, né? Que faz o monitoramento da manufatura em si, né? Um CRM, que faz a relação aí com clientes. Então, todas ferramentas, né? Que já existiam, né? Só que aqui dentro dessa abordagem da indústria 4.0, ou seja, tudo aquilo que é da 3.0 a gente não joga fora, né? Ela vem com uma outra dimensão, né? A gente vai ter que enxergar como que elas começam a interagir umas com as outras. Então, um MRP não necessariamente hoje fala com o MES, que também não necessariamente fala com o CRM, né? E que não falam com uma máquina, né? E dentro da indústria 4.0, o nosso objetivo aqui no questionário é exatamente tentar identificar de forma real como é que eles estão trabalhando isso. Será que já começam a se conversar ou não? Que é o final, né, o conceito da indústria 4.0. Tá? Ou então a fundamentação da proposta aqui, então foi a aplicação do questionário que a gente falou, né, direcionado para profissionais de empresa, né, e aí depois estratificação dos resultados, né. E para fazer isso, então, para elaborar esse questionário, o que nós fizemos? Um comparativo entre indústria 3.0 e indústria 4.0, tá? Então, o que caracteriza uma 4.0 e como era, como essa migração da 3.0, é exatamente isso que o questionário tentou enxergar. Como é que as empresas estão olhando a migração da 3.0 e como é que ela está nesse processo de migração. Tá? Nós não vamos entrar em detalhe aqui dessa mandala, que exige uma live específica para isso, depois a gente faz uma dela. Né? A gente deixa para o pessoal curioso, né? Já deixa isso aí. Se o pessoal Isso. curtir bastante, aliás, aproveitem, curtem, deem bastante curtida, compartilhem esse vídeo, pessoal. Quanto mais vocês compartilharem, as pessoas souberem ou pedirem a live, a gente de repente faz uma live especial sobre essas mandalas aí, comparativas. Porque, enfim, dentro das mandalas, entre as mandalas, né, dá para fazer um monte de cases, dá para falar um monte de coisas interessantes. É muito legal mesmo. E dá para também ter um pouco mais de visão, né, concreta desses dois mundos, vamos colocar assim, né? Desse Até processo. porque não está ninguém na indústria 4.0 nem na 3.0. Você tem os intermediários aí no meio do caminho, que deve ser a maioria, né? Enfim, depois a gente vai. Eu estou tentando dar um spoiler, mas não precisa falar nada agora, porque depois vai ter a sua análise lá no final que você fez, pelo menos para o setor automobilístico, né? De autopeças. Autopeça. Dizem que, né, um jargão que roda aí no mercado é que o Brasil está na 2.5, né? Não chegou na 3.0 ainda, né? Vai ter que ter muita gasolina aditivada aí para turbinar esse negócio, né? Senão a gente vai continuar, digamos assim, meio defasado, né? Mas enfim, vamos
Deixamos como promessa futura, caso o pessoal compartilhe, curta bastante o vídeo, essa discussão aí de como fazer essas transições, né? Eu estou na 3.0, estou na 2.5, como é que eu chego na 4.0, né? Por onde? Meio que a gente já vai dar algumas dicas hoje também, né? Nesse sentido, né, Will? Legal. Bacana. Vamos lá, então. Então, a ideia, como eu falei, né, é ver como é que todas essas ferramentas, né, essas técnicas, ferramentas, seja da 3.0, da 4.0, como todas elas começam a se conversar, interagir, integrar e conversar com as máquinas, equipamentos, aparelhos, tá? Então, essa é a fundamentação. Então, vamos já um pouco começar aí nos resultados, né, discussão aí do estudo de caso, né? Então, bom, do questionário foi aplicado, aí nós tivemos aí 22% de respondentes, né, foi um resultado bastante positivo, né, e 42% das empresas, tá? As empresas aqui, obviamente, elas, por questões sigilosas, né, elas não estão declaradas, a gente está declarando letra A até S, né, A, B, C, D, S, tá? São as empresas consideradas aqui, tá? Das 39 perguntas, tá? O índice de pontuação, aquele que eu já citei, do quadro 1, que a gente vê abaixo, em algumas situações foi utilizada média aritmética ponderada de todas as respostas, quando tinha mais de um respondente da mesma empresa, né? E os dados foram compilados, então normalizados, né, agrupados, e foram organizados em duas formas, né, por área organizacional e por tecnologia aplicada. Nesse caso aqui, eu só vou mostrar por tecnologia, para não ficar muito confuso, né? Depois, quem quiser, a gente pode passar aí até o link depois do artigo que foi publicado, tá? Bom, e a gente falou do cálculo do alfa de Cronbach, né? Então existe uma metodologia para calcular a confiabilidade das respostas. No nosso caso aqui deu um valor de 0,88, o que a gente vê na tabela 9 aí de baixo, canto direito inferior, que maior que 80 é considerado aí quase perfeito. Então 88 aí foi um valor que a gente conseguiu, então a gente entende que ele tem uma certa confiabilidade bastante boa nos resultados, tá? Alguns dados que foram estratificados inicialmente, né, só para vocês entenderem, então, dessas empresas, 89% delas, ou seja, 17 das 19 empresas estão na região sudeste, né? 53% delas são de grandes dimensões, conforme a definição do SEBRAE, né? Grande é de 500 ou mais funcionários, né? Dos respondentes, né, dessas empresas, 61% deles eram gerentes, tá? E desses respondentes, né, 61% também, mesma porcentagem, tinham no mínimo pós-graduação MBA. Tá? Então, são pessoas que já tinham bastante experiência, cargos significativos, né, de empresas significativas e de formações significativas para poder estar avaliando esse questionário, né? Então, por isso que o nosso alfa de Cronbach lá deu um valor bastante interessante, né? Bom, indo aí para o resultado, né? Então, aqui nós temos uma das tabelas que mostra aqui na primeira coluna à esquerda, né, as empresas. Então, como eu falei, empresa A, B, C, D até a empresa S, né? E lá na última linha global, que seria a junção de todas elas. E aqui, como que a gente separou, né? Então, a gente separou na primeira coluna as perguntas relacionadas à IoT, né, Internet das Coisas, na terceira coluna, o iOS, Internet de Serviço, IoD, que é a Internet de Dados, né, CPS, a gente não entrou no detalhe, mas é o Sistema Físico Cibernético, né, e o RH, aqui o RH a gente fala muito principalmente de questões pessoais, né, treinamento organizacional, pessoas, né, e estratégia, que entra estratégia como estratégia de negócios, e também estratégia na parte de energética, né, que é um dos pontos bastante importantes. Tá? E na última coluna, então, a gente vê aí a média, né, das empresas aí por tecnologia. Então, a gente vê lá a empresa A, né, no quesito IoT teve 0,231, no iOS 0,333, assim por diante, com uma média de 0,287. E lá embaixo da última coluna, 0,204, que foi a média global do segmento. Só desculpa, todas essas empresas são do Brasil. Ou tem multinacionais, está misturado? Oi? Exato. Tem algumas empresas que são de nacionais, a grande maioria delas são multinacionais, né? Até tem um gráfico aí que eu não pus nessa apresentação, mas lá no trabalho tem estratificado, tá? Então, mas são plantas brasileiras, ok? Segmento de autopeças brasileiro.
Aqui nós temos esse gráfico que mostra que, então, na, na, no eixo vertical, né, nós temos de 0 a 1, que é o índice de maturidade. Né? No eixo horizontal, nós temos as empresas, então, A, B, C, D até S, né? E aqui, na verdade, nós temos colunas, aí, não sei se dá para ver na mesma cor que a minha, né? Mas azul, laranja e verde, né? Ou seja, a azul é a que a gente fez por área, né? Por departamento, não é o caso, o que eu não estou mostrando aqui hoje, né? A laranja, que é aquela que a gente acabou de mostrar, que é a média das empresas por tecnologia, né? E a verde seria a média final da empresa, tá? Nós temos a primeira linha tracejada, que seria a faixa, né? A primeira faixa é de 0 a 0,25, que seria considerada aí implementação. A segunda faixa intermediário, a terceira faixa em fase final de implementação, e o 1, né, que nem está tracejado lá, mas seria a empresa totalmente 4.0. Né? E a gente vê uma setinha, né, na direita, lá uma setinha verde, indicando o valor de 0,2, que é essa linha cheia verde, que é o resultado final do índice, né, de maturidade da indústria 4.0 no setor autopeças para essa amostragem, né, que é bastante significativa. Tá? Então, teoricamente, nós estamos em nível inicial, embora que vocês vejam aí algumas empresas, por exemplo, a empresa C e a D, elas estão quase, né, quase chegando aí no 0,5, né, na avaliação. Então, mas falar do setor como um todo, seria 0,20. Tá? Aí nós colocamos esses mesmos dados, ali foi pelo método monocritério, aí nós colocamos esses dados, então, numa tabela do Prometi, né? Aqui é só para vocês verem, até a penúltima coluna são os mesmos dados, só a formatação que é diferente, né? E a última coluna, então, é o índice do Prometi, né? Só desculpa, um detalhe talvez é importante para quem está nos assistindo, né, Adilson? Wilson, desculpa. Que, na verdade, o índice do Prometi, ele não tem necessariamente o mesmo uso que é dado ali para esse outro índice que você mostrou agora há pouco, né? Exatamente. Um é monocritério, aquele que a gente fez até agora era monocriterial, e agora o Prometi ele faz um trabalho que o professor explicou no começo, né? Ele vê várias alternativas individualmente, mas como elas se correlacionam nesse pacote todo, né? E é isso que a multicriterialidade procura dar essa visibilidade para a gente, né? Então, e uma outra questão importante também, que o monocriterial a escala de 0 a 1, e o Prometer utiliza uma escala de -1 a +1, tá? Só por isso que às vezes vocês estão vendo aí alguns valores negativos aí, ok? Bom, e aí então vem o Gaia, né, que é a representação gráfica, né? Na verdade, não sei se eu citei lá no começo, mas o Gaia, na verdade, é uma representação tridimensional, né, espacial. Porém, né, a gente ainda não tem recurso tecnológico para mostrar dessa forma, então o Prometi ele mostra, ele faz um cálculo em 3 superfícies, né, 3 áreas desses 3 eixos, e faz um cálculo para dizer qual que é o que tem melhor representatividade do resultado espacial. Então, se vocês olharem lá no canto inferior esquerdo, você vê lá 2D views, né? Então, existem esses 3 eixos. Então, o eixo U e V é o que deu a melhor qualidade de resposta com relação ao espaço, ou seja, 72%, que é o que a gente está vendo aí. Tá? Então, a gente vai ter que imaginar que isso está no espaço. Okay? Bom, esses quadradinhos aí que eu vejo em verde, né, são as empresas. Então, você vê que são as letrinhas, né, A, B, C, D, E, F, até S, tá? E vocês veem linhas, né, algumas linhas azuis com um quadradinho, né, na ponta, onde estão aí colocadas as tecnologias, né? Então você vê lá IoT, IoD, iOS, CPS, estratégia e RH, bem no centro ali do gráfico, né? E uma linha vermelha, né? Essa linha vermelha, então, seria a referência, né? Vamos dizer assim, é aquela que define a direção e o sentido, né? Que a gente deve buscar se a gente quiser aumentar o grau de maturidade dentro desse conceito. Eu até pus uma setinha, porque como ele aparece uma esfera lá, só para identificar que dá o sentido, não só a direção, mas o sentido. Então, a gente vê aí divisão, né? Eu desenhei algumas elipses, né? Então, essas elipses estão mostrando o quê? Né? O grupo 1, né, que é a elipse maior do lado direito, que são as empresas, né,
que estão mais alinhadas à referência, ou seja, estão mais na direção correta para o aumento do grau de maturidade, né? Ok? E aí a gente percebe, né, que as tecnologias, né, IoT, IoD, CPS e iOS, elas são bem alinhadas, bem próximas dessa referência, tá? E a iOS está mais alinhada ainda, está até meio escondida aí pela linha vermelha, tão alinhada que está. Então isso mostra que realmente é a internet de serviços é que está puxando esse movimento, e que está definindo o grau de maturidade hoje nas organizações, tá? O grupo 2, que seria o grupo em oposição, né, do lado esquerdo aí do gráfico, são o grupo das empresas que, né, cujas ações aí estão no caminho contrário ou falta de ações, né, a gente não conseguiu definir dessa forma, mas enfim, elas estão mais lentas, né, com relação ao desenvolvimento do grau de maturidade, né, tem baixo nenhuma aderência. E a gente colocou aí um grupo 3, que é o intermediário, né, que são as empresas que estão se movimentando muito lentamente, mas já estão caminhando no sentido da indústria 4.0, né, do grau de maturidade. E aqui, né, a gente vê uma perpendicularidade, né, uma ortogonalidade entre RH e estratégia com relação às tecnologias, né? E aqui já é uma coisa interessante para a gente avaliar, porque lembra que a gente viu lá os índices, né? Se vocês perceberam, não sei se eu acabei me destacando, mas o RH, né, e a estratégia tem os índices individuais, monocriteriais, muito maiores do que os da tecnologia. Então, se a gente olhasse daquela forma, puxa, então está muito bem de RH, de estratégia. Não é bem assim. Quando a gente olha aqui pelo multicritério, a gente vê que elas estão ortogonais, ou seja, colocar muito energia, muita ação no RH estratégia talvez não seja interessante porque ela não está me levando para a direção do aumento do grau de maturidade, né? Eu teria que estar trabalhando mais nas tecnologias para que eu possa melhorar o meu grau de maturidade, entendeu? Então, é essa visibilidade que eu prometi acabou dando, que foi a grande sacada aí do professor quando ele indicou a utilização dessa ferramenta, tá? Inclusive, só complementar, desculpa, Wilson, chama atenção, na verdade, né, que existe esse grupo 2 de empresas aí, diria que não consegue performar em nenhum indicador, né? Se você olhar esses eixos aí, e tem vários eixos aí, e o cara não conseguir performar bem em nenhum dos eixos, eu diria que quer dizer, o que está por trás disso, né? É uma cultura, é problema de caixa, é uma mistura de coisas, é cultura com falta de caixa, e aí o cara começa a cortar custos e cortar tudo e no fim fica sem investir. Na sua visão aí, pela sua experiência, pelo que você viu, ouviu, o que acontece, será? Eu acho que é uma somatória disso tudo, professor. São empresas que não têm essa cultura de desenvolvimento tecnológico, né? Eu diria o seguinte: se o grupo 1 já vai sofrer aí, né, para migrar para a indústria 4.0 e a grupo 2, então, tem grandes chances de desaparecerem, tem grandes chances de não aparecer em umas próximas pesquisas, tá? Porque tem condições bastante precárias. Um exemplo, né? Uma dessas empresas eu prestei consultoria e ela até então, isso já foi em 2017, 18, uma dessas empresas, o que aconteceu com elas? Ela tinha produtos basicamente mecânicos, automotivo, basicamente mecânico. E utilizado em componentes que estão sendo substituídos pela eletrônica. Então, hoje, basicamente, né, eu estou falando de 2 anos atrás, mas hoje, com certeza, eu diria que essa empresa só fornece para aftermarket, né, mercado de reposição, porque produtos novos, motores novos, veículos novos já não usam mais aquele produto, que não faz, porque foi substituído por eletrônica. Então, são empresas, e o legal é que eles tiveram essa percepção nessa consultoria e começaram a fazer um movimento de mudança de modelo de negócio para a direção da área eletrônica. Tá? Então, é uma empresa que está enxergando e que, se Deus quiser, ela vai sobreviver porque ela conseguiu enxergar e começou a se movimentar. Mas algumas delas talvez não estejam enxergando, ou não tenham forças para caminhar e para mudar, né, o modelo de negócio.
Eu acho que A o possibilidade principal, na de... verdade, é esse mapa que ajuda a você saber onde estou, né? É o seu GPS na área de indústria 4.0. Onde você está? Estou aqui. Onde está o resto? Aí aquela hora que você olha e fala, meu Deus, eu acho que estou um pouquinho atrasado em relação ao resto, né? Tenho que Exatamente. me mexer. Exatamente, como a gente falou no início, né? A gente não tem uma referência global. O que, que é hoje ser bastante competitivo, né, na indústria 4.0? Não existe isso ainda. Mas eu posso ver, né? É aquela história né? É aquela historiazinha, né, dos dois colegas que estavam lá no meio do mato e de repente aparece um leão rugindo lá, um deles começa a calçar o tênis e amarrar, né? O tênis, e o outro falou, mas você é louco, você acha que você vai correr mais que o leão? Ele falou, não, eu só preciso correr mais do que você, não preciso correr mais que o leão, né? Então é mais ou menos a mesma coisa. É, é, talvez eu não tenha referência, mas, por exemplo, a empresa Q aqui, né, do lado esquerdo, aí, ela pode falar, puxa vida, eu estou muito distante da D, se essa D for minha concorrente, eu estou ferrado, né? Então, eu não sei qual é a melhor referência, mas só sei que eu estou muito atrás do meu concorrente. Então, é mais ou Mas menos isso, isso. isso também fornece uma expectativa de alianças, né? Por exemplo, de repente o cara é muito bom no IoT, mas ele não está bem posicionado no RH, na estratégia. Então aí ele fala assim, bom, quem que eu vou buscar aqui? Quem que é a minha referência para o meu case, né? Para eu Legal. estudar aqui, de repente fazer minha lição de casa, fazer uma parceria, não sei. Então tem Muito esse legal. ponto também, né? Foi muito legal essa colocação, porque esse é um dos índices que a gente não abordou tudo, né? Óbvio. A gente vai virar a noite aqui falando, né? Mas parceria é uma das palavras-chave dentro da indústria 4.0, tá? Então, hoje a gente já vê concorrentes trabalhando em conjunto. Por quê? Porque para criar sinergia e condições tecnológicas ou condições principalmente econômicas para desenvolver uma solução nova para o mercado, tá? Então, na área automobilística, por exemplo, né, GM, Toyota e Honda, três concorrentes trabalhando junto no desenvolvimento de carro autônomo. Tá? Depois, lá na frente, não sei como é que vai ser, como é que está sendo o contrato deles, enfim, né? Não vou entrar nisso. O fato é que eles estão, na prática, hoje trabalhando em conjunto para desenvolver um veículo autônomo. Por quê? Se não, individualmente, talvez eles não fossem tão fortes, né, o suficiente para combater com uma Tesla, com um Google, né, enfim, né? Então, a parceria é muito legal. E aqui é a mesma coisa. Então, como o professor falou, de repente, eu não tenho forças, não tenho conhecimento, mas, pô, peraí, eu vou entrar em contato com um parceiro, de repente nós não somos concorrentes, a gente pode criar sinergia, ou se a gente é concorrente, não sei, todo mundo tem seu ponto forte, seu ponto fraco, e na sinergia, né, as coisas, um mais um é mais do que dois, né? Essa que é a verdade. Né? Então, muito legal. Então, essa foi, vamos dizer assim, o grande output aí desse trabalho, né? Então, já entrando nas considerações finais, né? Então, só para a gente revisar, então, pela avaliação monocriterial, o indicador lá foi 0,2, né? Ou seja, o segmento está em nível, o segmento como um todo está no nível inicial, né? Então, mais uma vez, né, esse índice indica um valor concentrado de uma avaliação multicriterial. E aí, para tomada de ações, né, então foi proposto aí pelo método que a gente utilize o Prometer para dar essa visibilidade aonde eu tenho que colocar meus recursos e minha energia, tá? Então, essa é a visibilidade que o Gaia está dando, tá? E pela análise multicriterial, então, né, a gente viu lá, a setinha vermelha está dizendo qual é a direção e o sentido, tá? E a gente dividiu, então, em 3 grupos, nesse caso. Então, cada uma das empresas tem que saber onde que ela se encaixa nesse overview para saber se ela está bem ou não, enfim. Bem, diria que não está nenhuma, né, porque a gente não chegou nem na 0,5, a gente não tem um número para comparar com o mundo, né? Mas, de novo, né, eu vou insistir aqui, a indústria 4.0 traz uma perspectiva de que os países desenvolvidos aumentarão a sua competitividade. E é fácil de entender. Países desenvolvidos já têm uma automatização maior, tem recursos para se automatizar, né? Mas a automatização é da 3.0, sim, mas se você não tiver automatização, você não consegue utilizar as tecnologias que estão aí, né? Não vai obter os benefícios dessa tecnologia, tá? Então, o que acontece? O custo da mão de obra
cada vez impacta menos no valor final do produto. Então, lembrando, né, por que o mundo foi para a China, para a Índia, para a Rússia, para o Brasil, né, nos BRICS? Porque o custo da mão de obra era mais baixo, então conseguia produzir com valor mais baixo, então preço mais baixo, conseguia ser mais competitivo. Quando a mão de obra direta, né, o operador lá, está sendo substituído pela automatização, por robotização, quanto mais substituição, menos impacto do valor da mão de obra. Tá? Então, é fácil de entender por que os países desenvolvidos vão ser mais competitivos, né? Porque já estão na frente e nós temos que correr atrás e temos maiores desafios com relação a investimentos e cultura e tudo mais. Tá? Então, vou passar esse, né? Então, as considerações finais aí, né, dos objetivos secundários que a gente colocou, né? Então, o planejamento estratégico teve um índice global aí de 0,425, ou seja, as empresas estão colocando nos seus planejamentos estratégicos a questão do índice da indústria 4.0, elas estão olhando para isso, tá? Pelo menos quase metade das empresas, né, estatisticamente falando, tá? 79% dos respondentes desconhecem, na época, né, 2017, foram coletados esses dados, né, 79% dos respondentes desconheciam ou utilizavam qualquer política governamental, né, de incentivo para a implementação da indústria 4.0. Tá? Hoje, como falei, graças a Deus, as coisas vêm crescendo, muitos benefícios, coisas estão aparecendo. Né? E 73% dos profissionais concordavam que realmente a indústria 4.0 deve aumentar a competitividade da empresa, então se ela deve aumentar, não só para a gente, né, para o mundo todo, ok? E nós, né, como mestrandos aí, né, como elaboradores do trabalho, né, nós tivemos aí uma abordagem, né, que eu acho que é importante, né? Primeiro que com a experiência que eu tenho, particularmente tenho aí mais de 20 anos na indústria automotiva, na autopeças, alguns resultados me surpreenderam. Eu esperava um resultado pior, né? Algumas empresas se declararam talvez um pouco acima daquilo que, né, que na realidade eu colocaria, mas enfim, existe essa subjetividade, óbvio, né? Mas, por outro lado, né, o que acontece? As empresas foram orientadas a responder não só com a visão global da empresa, mas se a empresa tem um projeto piloto nessa área, já é suficiente, que inclusive é a recomendação do Acatec. Né? Ela fala muito bem de desenvolver um piloto, porque não é sair dando tiro e investindo, não. Primeiro você tem que aprender. Né? Então você pega um projeto piloto dentro da sua organização, né? E você começa a introduzir alguns conceitos da indústria 4.0, novas tecnologias, novas abordagens, e vai aprendendo. E conforme você vai aprendendo, você vai expandindo. Isso faz parte da estratégia, né? E de bom senso, vamos colocar assim. Então, se de um lado, talvez as empresas me surpreenderam como resultado, talvez possa ter essa visão de que, não, nós pensamos só numa pequena parcela das empresas, ok? Então, basicamente, é isso. Né? Então, com a realização do estudo, aí, a gente concluiu, né? E essa foi a defesa da dissertação, que a gente conseguiu provar, né? Demonstrar que a utilidade do método no segmento de autopeças, né? Porque existe um embasamento técnico e matemático, né? E que esse método pode ser utilizado, né? Expandido para outros segmentos, né? Como o professor colocou no início, né? É lógico que talvez necessite de alguns ajustes, adequações, melhorias, né? Mesmo porque, né? Eu coloquei também trabalhos futuros, né? Outras pesquisas, né? Devem vir à tona, devem ser feitas e devem ser atualizadas, principalmente pela contemporaneidade. A gente falou que a gente está no comecinho da Revolução Industrial, lembra? As outras revoluções duraram 100 anos, 120 anos. Essa talvez seja muito mais rápida, né? Mas, enfim, nós estamos no comecinho, então muita coisa ainda vai surgir, né? Então, novos estudos devem levar em consideração esses novos desenvolvimentos, né? Não só de tecnologia, mas de modelos de negócio, que vem mudando bastante rápido, né? Então, basicamente é isso, pessoal. Ficamos aí abertos a mais perguntas, se tiverem, né? Eu agradeço aí a participação de todos, principalmente do professor, né? Sim, eu agradeço também, Wilson. E também, só que eu fazer um comentário antes da gente finalizar e ir para o encerramento. Na verdade, como você tinha mencionado, o pessoal da Acatec lá,
que é, enfim, o pessoal que reúne a academia, a parte industrial da Alemanha, onde surgiu o conceito aí de indústria 4.0, também bolou um índice deles lá, mas esse índice, na verdade, a metodologia que eles seguiram é distinta do que você implementou, né? Exatamente, exatamente. Na verdade, foi até meio que um trabalho em paralelo, né? Uhum. O, como comentei, o meu trabalho começou, na verdade, em 2016, quando eu fiz a disciplina, né, da indústria 4.0 dentro da Unicamp. Inclusive, foi um momento de pioneirismo da Unicamp, né, dos professores lá, do professor Joconda e professor Ieda, do SB Lab, né, o Laboratório de Negócios Sustentáveis, do qual eu faço parte hoje, porque na época eu estava buscando, né, uma forma de me reinventar, buscar conhecimento na área indústria 4.0, busquei lá fora, tive a oportunidade de morar fora do Brasil, e estava buscando lá fora e não encontrava nada, e vim encontrar aqui, pertinho de casa, né? Eu moro em Americana, aqui no interior de São Paulo, e vim encontrar aqui na Unicamp essa matéria, e foi aí que, né, que eu comecei, e já nessa primeira disciplina já comecei a elaborar esse trabalho. Né? Como eu comentei, eu vinha da área de autopeças, já comecei a elaborar e já coloquei em prática em 2017, ou seja, já fiz o questionário. Então, toda a base teórica eu desenvolvi entre 2016 e comecei em 2017. Tá? E no final de 2017, o Acatec lançou esse material, né, o Maturity Index, quando o meu já estava pronto. Né? Então, eu não copiei deles, e eles também não me copiaram, né? Eles têm abordagens assim, um pouco diferentes, né? Mas o fato é que eu vejo uma vantagem no meu, vou puxar a sardinha para o meu lado contra os alemães, né? Os alemães é muito bonito, um trabalho muito legal, serve com uma orientação fantástica. Se eu tivesse descoberto antes, talvez tivesse melhorado o meu trabalho. Porém, o meu traz resultados reais, números. O deles é uma abordagem muito teórica, né? Assim, em termos de concepção de áreas, tal, muito legal mesmo. Porém, não tem um resultado, não tem um valor, não tem um número, né? Pelo menos eles não divulgaram. Não sei se trabalharam com números, não. Eu não, meu, né? Vocês viram aí, tem resultados, tem números, né? Então, eu acho que esse foi um dos grandes um dos grandes diferenciais desse meu projeto, né? De forma bastante inédita, né? Acho que até escrevi isso, né, professor, na dissertação, que é de forma inédita, né? Então, basicamente é isso. E o meu traz, assim, trabalho prático, então. Isso que eu queria, uma coisa que me desse resultado prático daquilo que está acontecendo lá no chão de fábrica, né, que é o termo que a gente usa, né? Então, basicamente é isso. Mais alguma pergunta, professor? Você viu Eu acho que como... tem bastante coisa e eu sugiro depois a gente, ao subir esse vídeo, a gente pode até botar na descrição o link lá para o artigo que você publicou. Eu acho que se as pessoas tiverem mais interesse em aprofundar, elas podem também entrar em contato com você depois, Legal. inclusive para saber se eles têm interesse em fazer outras lives e tudo. Isso, Enfim, acho que já tem bastante material para essa live já. as empresas que também querem conhecer esse trabalho, né? Nós estamos aí, é um período de reclusão, mas eu tô à disposição e a hora que a gente voltar, mais ainda, né? Da gente poder fazer um trabalho, uma avaliação na empresa. Como eu falei, eu trabalho com treinamento, consultoria, enfim, a gente está à disposição aí. Tem outros materiais que a gente já fez também. Recentemente eu fiz um que aproveitei a onda do coronavírus aí, né? O coronavírus como um impulsionador da indústria 4.0. Quem viu, tem a live lá no YouTube, tem também o meu artigo no LinkedIn, tá? Enfim, trabalho bastante, é um assunto que eu gosto muito. Segunda-feira que vem já tem uma outra live com a Universidade do Ceará, depois vou colocar a divulgação aí também, com abordagens diferentes do tema Indústria 4.0. Então, quem quiser, depois aí entra em contato com a gente vai conversando. Então, mais uma vez, obrigado a todos aí que participaram, mandaram as perguntas, umas perguntas bastante inteligentes aí, muito legal. Ao professor aí, mais uma vez, obrigado aí não só pela condução do meu trabalho do mestrado, mas aí agora com a consolidação desse vídeo, que eu acho que faz um resumão aí do que foi esses 2 anos e tanto aí de estudo e de trabalho, tá bom? Muito obrigado aí, professor, suas Eu que considerações. agradeço a oportunidade da gente divulgar o seu trabalho, que eu acho que
é bastante importante para todas as organizações aqui do Brasil, principalmente agora, nessa época difícil, e que você tem que organizar suas ideias para saber como usar o que existe da melhor forma e para você poder manter a sua organização de pé frente a essas dificuldades. Então, eu acho que o seu trabalho pode ajudar bastante. O trabalho escrito que você teve, tudo compilou muita informação que pode auxiliar as pessoas, em vez de elas ficarem catando pela internet coisas esparsas, já tem uma coisa mais estruturada, mais direcionada, é mais interessante. Espero que seja bastante útil. Obrigado, então. Obrigado a todos aí pela atenção. Vou encerrar a nossa live, então, Wilson. Obrigado.